Vamos conhecer agora componentes para obter datas e horas do usuário. Eu tenho aqui o nosso workspace aberto e vou criar um novo projeto aqui dentro, um novo Android Application Project, que vai facilitar a organização. Esse projeto vai servir para agrupar alguns exemplos que eu vou apresentar nesse vídeo e alguns vídeos posteriores. Eu vou chamar esse projeto de Hello Dialog, já que ele vai reunir alguns exemplos de dialog. Vou mudar aqui o pacote para Mob, deixar a versão 2.3.3 do Android, desmarcar a opção criar ícone customizado. E as demais opções vou deixar padrão. Com isso vai ser criado um projeto com uma activity dentro dele, exibindo a mensagem Hello World. Inicialmente, eu vou criar dentro desse projeto uma tela com dois botões, uma activity com dois botões, e a partir desses botões o usuário vai poder informar data e hora. Então eu vou mexer aqui no nosso layout, vou remover o componente padrão que foi criado aqui, adicionar um botão aqui em cima, deixar ele da largura da tela, vou mexer aqui, primeiramente no texto, nas propriedades dele, item text, vou colocar aqui, seleciona data, enter para confirmar, em seguida lá no final vou setar a propriedade onClick, seleciona data. Depois vou informar um novo botão, arrastando aqui, de novo deixando do tamanho da tela, e vou mexer nas duas propriedades novamente, vou mexer no text, nós temos aqui, vou colocar seleciona hora, e vou mexer no onClick, também colocando seleciona hora. Com isso nós temos os dois botões. O que eu quero é que quando o usuário clique nesses botões, seja exibido uma tela para que ele informe a data e a hora. Então, eu vou criar dentro desses dois métodos que eu informei, no onClick do seleciona data e no onClick do seleciona hora, a ativação desse componente. Então vamos lá para a nossa activity principal. Vamos criar dentro dela, primeiramente, o método seleciona data. Então nós vamos criar aqui public void seleciona data recebendo uma view. Sempre que a gente colocar o método onClick, sempre que a gente colocar o atributo onClick apontando para um método, a gente precisa que ele tenha essa assinatura. Public void recebendo uma view. Vou importar aqui a classe view. Então esse é o método que vai ser chamado quando o usuário clicar no botão seleciona data. O que eu vou fazer aqui? Eu vou instanciar a telinha de seleção de data, mas antes disso eu vou ter que buscar a data atual. Afinal eu quero inicializar com a data atual. Então eu vou buscar a data atual através de uma instância de calendar. O calendar é uma classe que nos retorna um calendário de datas e ele pode ser utilizado através de uma instância singleton, através do getInstance. Então selecionei lá o calendar e agora eu vou buscar, primeiro, o dia, utilizando o método get. O método get recebe um campo, que vai ser o quê? Vai ser uma constante da classe calendar. Então eu vou colocar aqui dia do mês. Então nós temos lá o dia. Depois eu vou buscar o mês, usando novamente o get, passando lá o quê? O mês. E depois o ano. Buscando calendar.year. Então nós temos lá o ano para inicialização. Depois disso, o que eu preciso? Eu preciso instanciar o chamado datePicker_dialog, ou seja, é um dialog, é uma janela que vai aparecer na nossa aplicação que permite a seleção de data. Então vou fazer lá datePicker_dialog. Recebendo o quê? O que esse construtor vai receber? Vai receber primeiro um contexto. Já falamos sobre contexto, vou passar a própria activity. Depois, ele recebe um chamado callback, que é o quê? É a classe que vai ser invocada, é o objeto que vai ser invocado quando o usuário confirmar, quando ele der OK na seleção da data. Eu vou passar aqui a própria instância da activity como callback. Depois ele recebe a inicialização, que é o quê? O ano, o mês e o dia. Quando a gente salvar aqui, a gente vai ter um pequeno erro de compilação, afinal, a nossa activity ela não implementa a interface que é necessária para que ela seja um callback, para que ela receba essa notificação. Então vou usar o Ctrl 1 aqui, deixar a nossa activity principal, implementar a interface, só que com isso a gente vai ter que implementar o método dela. Então vou usar o Ctrl 1 aqui, adicionar métodos não implementados. Qual que é o método que vai ser invocado? É esse aqui, onDateSet.
que recebe o quê? O picker, que informou a data, vai receber o ano, o mês e o dia, que foi informado pelo usuário. Então, para exibir isso, eu vou utilizar uma classe chamada Toast, que é uma classe padrão do Android, que faz o quê? Exibe uma mensagem na tela de forma que ela apareça, permaneça um tempo na tela e feche, sem que o usuário tenha que clicar em OK, nem nada nesse sentido. Vou utilizar o makeText, que é um método estático do Toast, para gerar uma nova instância. O que esse construtor vai receber? Primeiro, o contexto que ele está executando, depois o texto que vai ser exibido. Eu vou colocar aqui, selecionou a data, e vou concatenar a data aqui. Vou concatenar o dia, que foi selecionado, com uma barra. Vou colocar o mês e o ano, também separado por barras. Por final, o último parâmetro é o quê? A duração, é o tempo que ele vai ficar na tela. Nós podemos usar uma constante da classe Toast, como por exemplo, length, long ou short. Vou colocar long para facilitar. Por fim, eu vou dar um show, exibir esse Toast. Basta salvar aqui, formatar. Nós temos a exibição do Toast. Voltando para o nosso método seleciona data, nós temos aqui de novo um date picker dialog. Nós precisamos fazer o show dele, nós precisamos exibir ele na tela através do método show. Então, assim que a gente vai instanciar o componente de visualização de data. O de visualização e informação de hora é bem parecido. Então, vou colocar aqui novamente o método public void, só que o que? Seleciona hora, recebendo também uma view. Seleciona hora é o método que nós informamos aqui no botão seleciona hora. Então, nós temos que fazer o método com essa mesma assinatura. E ele vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa. Vai buscar uma instância de calendar através do getInstance. Através desse calendar vai buscar o quê? Vai buscar a hora e os minutos. Então nós vamos fazer lá calendar.get hora do dia, que vai ser o campo que nós vamos buscar, e os minutos. Calendar get calendar minute, que é a constante que representa os minutos. Depois nós vamos instanciar um time picker dialog, que é semelhante ao date. Ele vai receber o quê? Ele vai receber as informações de inicialização, o contexto no qual ele está executando, própria activity, um callback. Novamente a gente vai ter uma interface que vai representar o objeto que vai ser invocado quando o usuário confirmar a alteração. Então, vai ser a própria activity de novo. Nós temos a hora inicial, os minutos iniciais. Nós temos o último parâmetro aqui, que é verdadeiro ou falso, que é o que? Se trabalha com um dia de 24 horas, eu vou passar aqui true, ou seja, vai informar a hora utilizando o padrão de 24 horas. Novamente aqui o show. Ou seja, a gente instancia e exibe o dialog. Nós temos aqui novamente um pequeno erro de compilação, porque a nossa activity não implementa a interface do callback. Vou utilizar o Ctrl 1 aqui para fazer com que a nossa activity principal implemente a determinada interface. OnTimeSet. Aqui as duas interfaces. Date nós informamos antes e agora informamos a TimeSet. Nós temos aqui novamente a necessidade de adicionar um método. Vou usar o Ctrl 1, adicionar um método que não foi implementado. Com isso nós temos aqui OnTimeSet, que é o método que vai ser chamado no momento que o usuário confirmar a alteração. Eu vou utilizar de novo o Toast para criar uma mensagem que vai aparecer na tela e vai sumir. Passando o parâmetro, vamos passar o que? Selecionou a hora como mensagem que vai ser exibida. E vou concatenar aqui, primeiro, a hora do dia, depois o que? Depois vamos colocar dois pontos fixo, depois os minutos. A duração nós temos aqui de novo, Toast, length, long, ou seja, a gente quer que ele fique um pouquinho mais de tempo na tela, e depois nós chamamos o método show para que ele seja exibido. Então nós temos aqui, seleciona a data, busca a data atual, instancia um
date picker, tem como parâmetro de inicialização o contexto e o callback e o dia. Depois nós temos o selecionar hora, que também instancia um time picker, passando como parâmetro o contexto, callback, a hora e o minuto inicial. E nós temos dois métodos aqui que são relacionados às interfaces que a gente precisa implementar para receber notificação de que a hora foi formada. Quando a gente executar isso aqui no emulador, a gente vai ver que a gente vai ter o aplicativo lá com os dois botões relativos a essa tela inicial. Quando a gente clicar num desses botões, vai ser aberto o chamado Dialog, que é uma janela dentro da nossa aplicação. Essa janela, o usuário vai poder informar uma data ou uma hora válidas, é importante a gente observar que ele já tem alguma validação, ou ele vai ter que cancelar. Então, por exemplo, clicando aqui no Seleciona Data, a gente pode informar uma data, partindo aqui da data inicial, pode utilizar o set, com isso a gente tem a exibição do toast, que ele fica um tempo na tela aqui e sumiu. Então vamos de novo aqui informar uma data. Se eu tentar informar uma data inválida, por exemplo, vou tentar apagar aqui e informar 50. Note que ele não permite eu digitar o 0, ele permite apenas o 5, somente datas válidas. Depois nós temos o seleciona hora, que é um componente bem semelhante, permite aqui o usuário aumentar e diminuir a hora. Como eu passei verdadeiro no parâmetro que diz que trabalha com 24 horas, é isso que ele está fazendo aqui. Ele está permitindo o usuário informar com 24 horas. Clicando no set, a gente tem definição, selecionou a hora e a determinada hora. Então esses são os componentes de data e hora muito utilizados em aplicativos Android. Nos próximos vídeos vamos conhecer alguns aplicativos, alguns componentes da plataforma Android. Até logo!